Gustavo, bom dia, tudo bem? Bom, hoje damos início aos conteúdos do terceiro bimestre. Espero que esses 10 dias aí tenham sido suficientes para que vocês pudessem recuperar as energias, tá? Hoje nós iremos falar sobre aposto, ok? Bom, o que vem a ser isso? Aposto é o termo que se refere a um substantivo ou pronome, fornecendo aí, dando-lhe uma explicação. Então, fornece uma explicação a respeito de um substantivo ou um pronome. O aposto pode vir separados por vírgulas, travessões ou depois de 2 pontos. Exemplos: Zuenir Ventura, jornalista e escritor, escreveu o artigo. O que eu fiz aí? Eu forneci uma explicação a respeito de quem? De Zuenir Ventura. Então eu falei o seguinte, que ele é jornalista e que ele é escritor. E como é que veio em termos de estrutura? Ele veio entre aspas. Então o aposto é a explicação de um termo, tá? E ele pode vir separado por vírgulas, parênteses, travessões, parênteses, eu falei parênteses, mas aqui vírgulas, travessões ou 2 pontos, beleza? Então, Zuenir Ventura, jornalista e escritor, escreveu o artigo. Tipos de aposto. Dependendo da relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto recebe classificações distintas. São elas: aposto explicativo. Como o próprio nome já nos revela, ele dá um significado, ou seja, ele fornece uma explicação maior ao termo a que faz referência. Falando sobre ele, nunca se esqueça de um detalhe: aparece sempre entre vírgulas, travessões ou parênteses. Então eu falei o seguinte: Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. O que eu fiz aí? Eu falei que... Deixa eu só apagar isso aqui, porque conteúdo de outra aula. E eu esqueci de apagar. Mas vamos lá. Eu disse o seguinte, que Pedro que é um dos meus melhores amigos. Meio fraca a caneta. Obteve nota máxima vou botar assim na prova, tá? Porque a informação mais importante já tá aqui em cima. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova. Eu poderia dizer, Pedro obteve nota máxima na prova, mas o que eu quis fazer? Quis fornecer uma explicação a mais, quis dar um significado maior a quem eu fazia referência. Eu fiz referência a quem? A Pedro. Mas quem é Pedro, afinal? Pedro é um dos meus melhores amigos. Então aí, aqui, no que eu tenho um aposto, vou botar AP, tá? Explicativo. Ok? Porque eu forneço uma explicação a respeito de Pedro. Lembrando que o aposto explicativo pode vir entre vírgulas, travessões ou parênteses, tá? No caso do explicativo. Aposto enumerativo. O nome mesmo já nos revela. Ele enumera, tá? Assim, ele desempenha mesmo esse papel, ou seja, o de enumerar as partes que constituem o termo a que se refere, podendo ser separado por vírgula, travessão ou 2 pontos. Na sala éramos 3 amigos. Eu, Pedro e Ricardo. E aí eu utilizei o quê? 2 pontos. Por que eu estou enumerando? Eu falei o seguinte, na sala éramos 3 amigos. Mas quem eram esses 3 amigos? Foi a explicação que eu forneci que recebe o nome de aposto. Eu, Pedro e Ricardo. Então, eu, Pedro e Ricardo funciona como aposto enumerativo. Porque eu enumerei, ou seja, eu coloquei numa certa ordem, eu enumerei alguma coisa, no caso, os 3 amigos. Aposto resumidor ou recapitulativo. Ele resume, por meio de um pronome, tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal, aquele a que o aposto se refere. E aí a frase foi a seguinte: carinho, atenção, mimos, brincadeiras. Tudo isso me deixava encantado. O que eu fiz? Eu resumi carinho, atenção, mimos e brincadeiras a tudo. Eu utilizei o pronome tudo, né, para simbolizar, para mostrar, né, para resumir quem eram, o que me deixava encantado.
Então tudo aí é um aposto resumidor ou recapitulativo, porque ele recapitula, ele resume quem são os outros itens que me deixam encantado, ok? E por fim, o aposto especificativo. Hoje a aula é curtinha, tá, gente? Só pra falar. Aposto especificativo. Esse é o mais diferente, porque ele não vem entre vírgulas, entre travessões, nada disso. Esse tipo de aposto se diferencia de todos os outros porque ele não aparece demarcado por nenhum sinal de pontuação. E a função dele é individualizar, ou seja, tornar único um substantivo de sentido genérico, ligando-se a ele por meio de uma preposição ou de forma direta. Eu disse o seguinte: a poetisa Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. Então, se eu dissesse a poetisa pertenceu ao modernismo, ficaria muito vago. Quem foi? Então, eu especifiquei quem foi a poetisa que pertenceu ao modernismo. Quem foi? Foi Cecília Meirelles. Então, Cecília Meirelles é o meu aposto especificativo, porque eu tornei a minha poetisa um ser único, ok? No substantivo de sentido genérico, que seria poetisa, ele acaba sendo individualizado por essa informação explicativa, essa informação a mais. Então eu tenho aí um aposto especificativo, beleza? Então, oitavo, nós paramos por aí na aula de hoje. Ela é bem curtinha, tá? Foi uma introdução, aposto um assunto mais curtinho mesmo. Peço que façam os exercícios para que a gente corrija na próxima semana, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até a